Oi, eu sou o Gustavo Cunha e infelizmente acabou-se o que era doce, cara. O 8º episódio de O Mandaloriano já foi ao ar e expandiu ainda mais a mitologia dos Mandalorianos em Star Wars. Que episódio fantástico, aliás, que série fantástica, né, cara? Com certeza essa série vai entrar no meu top 3 desse ano ao lado de Vingadores Ultimato e do filme do Coringa. O showrunner dessa série, que é o responsável por tudo, né, é o Jon Favreau, que além de outras coisas é também o diretor do primeiro filme do Homem de Ferro. E ele produz essa série ao lado do Dave Filoni, que, como nós vimos em outros vídeos, né, é o cara responsável por expandir muito da mitologia de Star Wars através das animações Rebels e The Clone Wars. Esses caras conseguiram produzir uma série visualmente linda, cheia de personagens fantásticos e com uma narrativa que ao mesmo tempo em que é totalmente minimalista, enxuta, que deixa de lado qualquer elemento que não seja absolutamente necessário para a história, transborda de sentimentos, de emoção, de carisma. Esse 8º episódio é o ápice de tudo isso, né? Ele é a cereja do bolo, é o grande finale. Ele foi dirigido pelo Taika Waititi, que também faz a voz do IG-11, e tem o roteiro do Jon Favreau, que é um dos meus ídolos desde criança já, né? Pra mim eu colocava o Jon Favreau como cabeça de Star Wars na Disney, assim como Kevin Feige é o cabeça da Marvel. Esse cara ia trazer finalmente o equilíbrio de volta pros filmes do cinema. Enfim, sobre esse episódio, cara, eu posso dizer pra você que eu sou uma pessoa bem contida, eu não costumo exteriorizar muito o que eu tô pensando, mas naquela cena final, na hora em que aquele sabre de luz negro começa a cortar a fuselagem do TIE Fighter, eu não me contive, velho. Eu disse... Vamos começar por isso, cara, porque no final das contas essa talvez seja a parte mais importante desse último episódio, na medida em que é uma conexão com um elemento muito importante do universo estendido e também é um elemento central da mitologia dos Mandalorianos. Nós já falamos sobre esse sabre negro algumas vezes aqui no canal, mas só pra relembrar você muito rapidamente, certo? Nos tempos antigos, os Mandalorianos e os Jedi eram inimigos mortais. Nas primeiras vezes em que eles se encontraram, os Mandalorianos levaram a maior surra de toda a vida deles e ficaram impressionados com a habilidade daqueles cavaleiros que usavam espadas laser, sabres de luz e dominavam um tipo especial de mágica. A partir daí, os Mandalorianos passaram a treinar diferentes técnicas de luta para se tornarem capazes de enfrentar os Cavaleiros Jedi de igual para igual, e esse, aliás, é o motivo de a líder do clã do Mando falar sobre os Jedi com um certo rancor no coração, você notou, né? Porém, um dia, lá atrás, nasceu um Mandaloriano que era extremamente sensível à força. Esse Mandaloriano foi acolhido pelos Cavaleiros Jedi e se tornou ele próprio um Jedi, e esse foi o ponto final dos conflitos entre os Jedi e os Mandalorianos. Por um tempo, né? Esse Mandaloriano se chamava Terry Vizsla, e como todo Jedi que se preza, ele também construiu seu próprio sabre de luz, um sabre com a lâmina toda preta, que ficou conhecido como o Sabre Negro. O Terry Vizsla se tornou tão poderoso que foi escolhido pelo seu povo como o novo líder de Mandalor, e o Sabre Negro se tornou um símbolo do poder mandaloriano. O clã Vizsla usou esse símbolo para unificar toda a Mandalor. Mais tarde, o Sabre Negro caiu nas mãos da Sabine Wren, de Rebels, e terminou com uma personagem chamada Bo-Katan, que na última vez em que nós vimos Mandalor era a comandante em chefe do povo de lá e uma aliada da rebelião. Muito bem, cara, mas como diabos o Moff Gideon conseguiu colocar as mãos nesse sabre negro? Ah, gafanhoto, provavelmente isso aconteceu durante a Noite das Mil Lágrimas, que o próprio Moff Gideon cita aí nesse episódio, né? Pelo que deu pra entender do que ele disse, num determinado momento depois da posse da Bo-Katan, o Império atacou Mandalor com todas as suas forças de surpresa e acabou com grande parte da sua população, talvez como um exemplo para os setores vizinhos. Esse evento deve ser a Noite das Mil Lágrimas, o purgo, a expulsão dos Mandalorianos que sobreviveram, né, lá pro exílio, e foi justamente ali que esse cara, o Moff Gideon, deve ter pego o sabre negro, provavelmente das mãos da Bo-Katan, que deve ter batido as botas, deve estar comendo capim pela raiz. E é claro que essa última cena dele com o sabre também é o gancho para a próxima temporada, que já tá sendo filmada, caso você não saiba, né? Como nós temos o Dave Filoni como produtor tanto dessa série quanto de Clone Wars, é bem fácil dele fazer um link entre as duas séries, né, contando mais detalhadamente essa história da Noite das Mil Lágrimas que se passa no passado dos eventos que nós estamos vendo nessa série do Mandaloriano, que fique bem claro. Lembra que a gente falou no outro episódio também sobre a questão da mira ruim dos Stormtroopers? Que isso é uma piada, né, recorrente entre todos os fãs de Star Wars. Velho, os caras escancararam de vez pra não deixar absolutamente nenhuma dúvida no cânone. Sério, velho, eu tive um acesso de riso quando eu vi esses dois Stormtroopers tentando acertar aquela lata muito perto no chão e não conseguindo. Eu tive que dar um pause no vídeo pra me recuperar, velho. Essa sequência, aliás, é toda ela a cara do Taika Waititi, né? Ele adora essa abordagem mais fanfarrona. Você quase consegue ver as impressões digitais dele nessa sequência. E eu vou dizer uma coisa pra você, cara, eu até simpatizei com esses dois Stormtroopers no primeiro momento, mas você sabe como é que é, né? Eles bateram no bebê Yoda, então eles têm que morrer.
E é justamente nesse momento que o G11 aparece pra se redimir daquela presepada do outro episódio, né, quando ele deixou o Quill morrer. Pra mim, só por essa surra nesses Stormtroopers ele já se redimiu. Esse episódio, que se chama Redenção, trata justamente da redenção do droid IG-11, né, porque ele deixa de ser um droid assassino. Bom, na verdade ele continua sendo um assassino, né, ele assassina vários Stormtroopers. Ele deixa de ser um caçador de recompensas pra se transformar em um dos heróis, né, aí que tá a redenção dele. Ao invés de matar por créditos, ele passa a matar pra proteger a vida dos inocentes. Olha só que fantástico, velho. Moff Gideon mostrou que não é à toa que ele mereceu a confiança do Imperador pra se tornar um Moff e ficar encarregado de um setor inteiro da galáxia. O cara tem informações privilegiadas até mesmo sobre a Cara Dune. Através dele, nós descobrimos que a personagem se chama, na verdade, Cara Cynthia Dune, de Alderaan. Ou seja, velho, ela nasceu em Alderaan, que foi o planeta no qual a princesa Leia foi criada e que foi destruído pela Estrela da Morte lá no primeiro filme dessa saga fantástica, Uma Nova Esperança. Então a Cara Dune é uma conterrânea da princesa Leia. Olha só, isso também explica porque ela aceitou tão prontamente a missão ao lado do Mandaloriano, né? Quando ela ficou sabendo que era para enfrentar remanescentes do Império. O Império destruiu o planeta dela, né? E agora ela quer dar o troco. Você ia querer fazer a mesma coisa, não ia? Então tá aí a grande motivação por trás dessa personagem. E o Moff Gideon conhece a ficha corrida de todo mundo ali, né? Ele conhece o nome verdadeiro do protagonista da série, Din Djarin, e sabe a origem dele. Lembra que lá nos primeiros vídeos eu chamava o mando de Din e uma parte das pessoas não estava entendendo, né, o motivo disso, então para não deixar ninguém confuso eu passei a chamar o Din de Mando, que é a gíria para Mandaloriano. Mas agora que o nome dele tá na roda, né, tá na boca do povo, todo mundo na série passou a chamar o Mandaloriano de Din. Enfim, Moff Gideon fala do cerco a Mandalore, no qual naves canhoneiras com versões do canhão E-Web destroçaram diversos recrutas mandalorianos da batalha que ficou conhecida como a Noite das Mil Lágrimas, né, que nós acabamos de citar. E uma outra referência aos filmes clássicos da série Star Wars é exatamente esse canhão E-Web que os Imperiais trazem ali para ameaçar os heróis, né? Quando Moff Gideon diz que nós já vimos o modelo anterior desse canhão em ação, ele tá se referindo à batalha do planeta gelado de Hoth em O Império Contra-Ataca. Nesse filme nós vemos os Snowtroopers originais, velho, usando a versão anterior desse canhão. E justamente nesse momento a Cara Dune diz que não quer ser capturada porque ela não quer ser submetida a um devorador de mentes. Olha que demais, cara. O Greef Karga diz que isso é só uma propaganda do Império e que essa criatura não existe, mas a verdade é que ela existe sim, e nós inclusive já vimos ela na tela do cinema, cara. Em Rogue One, quando o personagem do Riz Ahmed, o Bodhi Rook, cai nas mãos do Sol Guerreira, o Sol usa um devorador de mentes para obter as informações que ele precisa do prisioneiro. Sendo assim, ao contrário do que o Greef imagina, os devoradores de mentes existem também nesse universo de Star Wars. Por fim, o Moff Gideon revela também que o próprio Greef Karga costumava ser um magistrado que caiu em desgraça, e nós ficamos sabendo até mesmo a origem do Moff Gideon, né, que serviu anteriormente como um oficial da BSI, o Bureau de Segurança Imperial, que agia essencialmente como uma espécie de Gestapo do Império. Lembra da Gestapo dos nazistas? O BSI era a mesma coisa, cara. Eles usavam o terror e os métodos mais violentos para garantir que os cidadãos da galáxia permanecessem leais ao Império e que qualquer noção de revolta fosse imediatamente esmagada. Sabe quem mais era agente do BSI além do Gideon? O agente Kallus de Rebels, o próprio. Essa imagem dos heróis cercados por um grande grupo de vilões tendo até o cair da noite para se renderem também é uma imagem recorrente dos filmes de faroeste, né? Lembra até da Batalha do Álamo, no Texas, que aconteceu de verdade quando as tropas dos mexicanos cercaram os texanos numa fortificação em San Antônio durante 13 dias. Os texanos acabaram sendo mortos naquela ocasião. Isso lembra também aquela cena clássica de Butch Cassidy e Sundance Kid, quando os dois estão encurralados numa casa, feridos, cercados por um número muito maior de homens e não tem mais para onde fugir. Eles então saem pra morte certa, né, atirando pra todos os lados para levar quantos inimigos com eles fosse possível. E nós temos também a aparição surpresa de um Trooper incinerador, cara, que acabou de virar canon, uma vez que ele apareceu pela primeira vez no jogo The Force Unleashed, que é de antes de a Disney comprar a LucasArts, né, ou seja, era Legend até agora, mas o bebê Yoda mostra que não importa se é canon ou Legend, se tentar alguma coisa contra os amigos dele, vai virar churrasco, velho. Durante essa sequência em que eles estão presos, nós finalmente descobrimos o que aconteceu, né, na infância do Din. E quem resgatou ele? Ninguém menos do que a Death Watch, um dos clãs mais emblemáticos entre os clãs dos Mandalorianos. Death Watch apareceu pela primeira vez em The Clone Wars e eles eram um grupo de Mandalorianos que vivia em torno dos valores tradicionais da guerra da sociedade de Mandalore, né? Esses caras não aceitavam o sistema de governo baseado em diplomacia, que era conduzido pela Satine Kryze, e eles eram muito fanáticos pelas tradições antigas, né? Isso fez com que eles entrassem em conflito direto com o governo de Mandalore. Num determinado momento, eles até mesmo
se aliaram ao Darth Maul para tomar o poder em Mandalore. E é justamente essa ligação com o Death Watch que explica essa devoção exagerada que o Mandaloriano tem pelos costumes antigos, né? Por isso que ele nunca pode tirar o capacete, porque o clã dele segue uma versão ultraconservadora das tradições mandalorianas. Toda essa sequência mostrando os pais do Mando, aliás, né, a forma como o povoado dele foi destruído. Que sequência fantástica, né, cara, que foi montada apenas com as imagens e com a música do Ludwig Göransson. Olha como os caras conseguiram construir uma imagem ao mesmo tempo extremamente forte, pesada e extremamente melancólica. E depois a forma como ele enxerga os Mandalorianos chegando de forma tão grandiosa e acabando com aqueles droids invasores, né? São essas pequenas decisões narrativas que deixam essa série tão especial. Logo depois de os heróis conseguirem escapar daquela cantina, a Cara percebe que o Mando tá bem mais ferido do que se podia imaginar num primeiro momento, né? E o G11 resolve o problema aplicando uma dose farta do spray Bacta na cabeça do protagonista. Esse tipo de spray apareceu pela primeira vez em 2016, cara, numa série de livros para adolescentes chamada Adventures in Wild Space, que conta a história de dois jovens que tiveram seus pais raptados pelo Império. Na fuga, os heróis descobrem que os remanescentes do Império foram atrás dos outros Mandalorianos e só a líder do clã sobreviveu. Nós temos inclusive, né, uma referência ao Boba Fett nessa imagem, tem um capacete verde jogado junto com os outros capacetes ali, os caras deixaram até uma luzinha providencial batendo exclusivamente nele pra ter certeza de que a gente não ia deixar essa referência passar. Bom, o que acontece, cara? No universo Legend, que é o universo anterior à compra de Star Wars pela Disney, nós temos uma história na qual o Boba Fett consegue escapar da cova do Sarlacc e continua vivo. Porém, depois da compra da empresa do George Lucas pela Disney, a grande maioria das histórias do universo estendido, até então, né, passou a não valer mais, cara, se tornando Legend. Isso, aliás, é uma lástima, né, porque existem histórias fantásticas naquele universo que simplesmente deixaram de valer, como a história do Starkiller, que eu já citei aqui, né, o Galen Merrick, que foi um aluno do Darth Vader antes do Sith encontrar o Luke. Tem a história da Mara Jade, velho, que era a esposa do Luke Skywalker e mãe do filho dele, um menino que se chamava Ben Skywalker. A Mara Jade tinha um cargo conhecido como Mão do Imperador, que fazia com que ela fosse atrás dos alvos mais perigosos da rebelião, e logo depois, né, ela se junta aos heróis, terminando inclusive como uma mestre Jedi. Agora você me pergunta, cara, por que diabos os caras não aproveitaram essas histórias? E eu respondo pra você: não faço a menor ideia. Mas eu já tô me desviando aqui do assunto. Nesse universo Legends, Boba Fett continua vivo, escapou da cova do Sarlacc, mas no universo que é canon, ele ainda tá morto, ainda tá sendo digerido lentamente ao longo dos séculos pelo glorioso Sarlacc. Dessa forma, aquele capacete que nós vimos ali jogado é apenas uma referência mesmo, em primeiro lugar porque com certeza devem existir vários Mandalorianos que usam a cor verde no seu uniforme, né? Em segundo lugar porque os caras não iam trazer o Boba Fett de volta só pra matar ele novamente e deixar o capacete jogado num monte de restos, né? Não ia fazer sentido, você concorda, né? E olha que coisa mais fantástica a forma como nós vimos um pouco mais a fundo a mitologia dos Mandalorianos, né? No momento em que a líder do clã do Mando entrega a insígnia dele, que é a caveira do Mudhorn, que ele matou no segundo episódio com a ajuda do bebê Yoda, e declara que a partir do momento em que ele assumiu a responsabilidade pela criança, é o dever dele cuidar para que ela se reúna ao seu povo ou atinja a maturidade em segurança, e a partir de agora eles são um clã de 2. O Mando finalmente ganha sua mochila a jato e parece que eu tô vendo os olhinhos do Pedro Pascal brilhando ali enquanto ele olha para aquele jetpack. Aliás, nesse episódio, pela primeira vez em toda a série, nós temos o rosto do Pedro Pascal, né, como Mandaloriano. Nos resta saber quantas vezes era ele mesmo embaixo daquele capacete. Enfim, depois disso nós temos aquela unidade R2 adaptada para servir de barqueiro. Olha que coisa incrível, né, cara? Eu não sei porque isso me lembrou um pouco dos brinquedos daquele vizinho do dono do Woody de Toy Story, lembra? O Sid. Ele fazia esse tipo de junção, né, nos brinquedos dele, deixava eles muito tétricos, porque esse R2 aí, vão combinar, né, cara, tá muito assustador por meu gosto. Também me lembrou um pouco uma referência ao Caronte, o barqueiro de Hades, que carrega as almas dos mortos. Parece mesmo, né, que os caras estão ali no inferno sendo transportados pelo barqueiro de Hades. A isso se segue o sacrifício do IG-11, interpretado pelo Taika Waititi, e os heróis finalmente conseguem se livrar dos Stormtroopers, fica faltando apenas o Big Bad, o próprio Moff Gideon, para eles combaterem. A princípio, ele parece ter sido morto, mas no final das contas, né, ele sai daquele TIE Fighter que já estava começando a ser desmembrado pelos Jawas, ostentando o sabre negro, do qual a gente já falou. Nos resta saber qual é a intenção real dele por trás da perseguição ao bebê Yoda, né? Mas isso só vai ser revelado na próxima temporada, que provavelmente vai tratar da luta do Din, o Mandaloriano, para encontrar o povo do bebê Yoda, né, e entregar ele para a família. Aliás, você chegou a notar que essa imagem final do Din levantando o voo, né, levando no colo o bebê Yoda, é exatamente a mesma imagem que nós vimos nas lembranças dele
dele, quando ele próprio foi salvo ainda criança por outro Mandaloriano do Death Watch. O ciclo se repete, né? Ele agora tá fazendo por outra criatura o que fizeram por ele tempos atrás. Que série sensacional, senhoras e senhores, nesses tempos conturbados dos filmes do cinema, né? Essa série é um bálsamo, um porto seguro, uma verdadeira declaração de amor a Star Wars. Como eu disse pra você no meu vídeo falando sobre os melhores e os piores de 2019, essa série vai estar com certeza entre as 3 melhores coisas que aconteceram nesse ano pra mim, ao lado de Ultimato e do filme do Coringa. Então que venham mais séries tão fantásticas quanto essa, né? Contando mais sobre esse universo maravilhoso. É como deve ser.